Deus abençoe você que está nos visitando, sinta à vontade. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Você pode ficar em pé um pouquinho, para vocês não dormirem. 19, 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Há algumas versões que dizem recebeu gostoso. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorqui ou defraudei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor, nesse momento, nós oramos pela nossa mente, para que a gente entenda aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Pai, como é difícil manter a atenção nesses dias, de tanta agitação, de tantas coisas, mas que agora, Pai, nesse momento, o Teu Espírito nos ajude a manter a atenção, a focar naquilo que o Senhor quer falar conosco, que a gente saia daqui entendendo perfeitamente, e que nós possamos sair aqui declarando: o Senhor falou comigo, em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Entra na minha casa, entra na minha vida. Lembra? Entra na minha casa, Olha, essa canção foi uma das mais tocadas. Ela foi uma das canções que rompeu a barreira entre o gospel e o secular. Nós tivemos aí a explosão do Thales Roberto também, logo depois, mas tudo começou com essa canção do Regis Danese, rompendo de vez as barreiras que havia, ainda há muita, entre o gospel e o secular. Também teve a fase do Irmão Lázaro, que estava tocando tudo quanto é lugar. Também foi interessante. Mas essa canção do Regis Danese foi uma canção que foi muito tocada. E ela não só foi tocada em vários lugares, e eu lembro de ir num show do Irmão Lázaro, aqui acho que foi no Mauá, no Clube Mauá. Eu fui lá no show do Irmão Lázaro, só que eu fui surpreendido, Vani que gosta aí, fui surpreendido que quem abriu o show foi Vaguinho. Foi o Vaguinho. E o Vaguinho abrindo o show, eu fiquei tão encantado. Foi tão bom, que quando chegou na hora do Irmão Lázaro, eu já podia ir embora, já estava satisfeito. Mas foi tão gostoso, e ele cantou essa canção com cavaquinho, e cantou essa canção, e todo mundo ali cantando, estava começando a tocar essa música. Essa música foi regravada por grupos seculares. Quando a gente fala grupos seculares, são grupos não gospel, não evangélico, né? Então, algumas bandas de pagode, várias bandas regravaram essa canção. Uma vez, eu estava num laboratório e passou um carro de som, de propaganda, tocando essa canção em forma de pagode. E tinha uma atendente que ficou revoltada. Ela falou assim: que absurdo, cantando nossos hinos. Aí eu olhava a reação, fiquei quieto, falei, não vou falar nada. Mas ela estava revoltada. Olha, só faltava essa, cantando nossos hinos, esses pagodeiros e tal. E ela falava com uma ira, sabe? Aí eu fiquei pensando, às vezes a gente tem essa ideia errada, como os discípulos disseram: Senhor, tem um grupo ali expulsando em teu nome, expulsando demônio em teu nome. O Senhor quer que a gente mande eles parar? O Senhor falou: não, deixa eles. Quem não é contra mim, por favor, deixa. Às vezes a gente quer controlar, sabe, esse Deus que usa
pessoas, onde Ele quer, da maneira que Ele quer. E uma coisa que eu fiquei pensando, quando eu vi a ira daquela moça, foi o seguinte: na Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Um leigo, entre aspas, cantar essa canção, talvez é algo que comprometa, entre aspas, mas chame mais a atenção dele do que outra coisa. Agora, quando a gente que se diz conhecedor, que se diz povo de Deus, canta e não se compromete, quando a gente canta, mexa com a minha estrutura, entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas, quando a gente canta e não vive isso, não busca isso, aí sim a cobrança é muito maior do que alguém que não conhece. Porque a palavra de Deus diz, lá em Lucas 12, 47, 48, Pedro questionou: o senhor está falando com a gente ou com os de fora? E o senhor vai dizer, contar uma parábola, ele vai dizer assim, aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Ele está falando lá de uma ilustração, de uma parábola. O servo que conhece vai ser muito mais cobrado do que o cara que não conhece. E ele vai dizer o seguinte: mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ao contrário de se incomodar, nós deveríamos nos responsabilizar. Porque alguém que não tem conhecimento, é até uma estratégia de Deus, do camarada pensar, como eu ouvia a gente, quem é Zaqueu? Pessoas me falavam, pessoas mais idosas que não tinham como consultar o Google, ei, pastor, eu cantou essa canção aí, quem é Zaqueu? Essa era a pergunta. E ali era uma oportunidade de contar a história de Zaqueu, desse que foi considerado também alguém impossibilitado de receber Jesus na sua casa, porque era visto como quem? Como um ladrão. Tanto que as pessoas disseram, ele entrou na casa de um ladrão, de um pecador. Porque, nesse período aqui, convidar alguém para a sua casa era um sinal de intimidade. Por isso que as pessoas olham, que absurdo, porque Zaqueu tinha um estigma, uma marca de alguém que não era de boa índole. Mas vamos lá, antes da gente dizer quem é Zaqueu, quem foi Zaqueu, eu queria falar um pouquinho sobre esse texto. Então, no versículo 1, diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó, nessa cidade, Jericó. Aconteceram vários episódios em Jericó. Lembra do cego de Jericó, que foi curado ali? Então, ele estava entrando nessa cidade. E atravessava a cidade. Ele entra em Jericó e atravessa a cidade. E aí, nós temos uma informação aqui. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, uma informação, Lucas está escrevendo o Evangelho. Se você ler Lucas capítulo 1, ele vai dizer como que ele estava escrevendo. Ele foi investigando o que tinha acontecido no período que Jesus veio à Terra, no período do ministério de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. Ele foi colhendo depoimento e ele foi organizando isso. Então, quando Lucas escreve sobre esse episódio de Jesus na casa de Zaqueu, ele vai dizer que Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade, e ali havia um homem, o quê? Rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, já temos a informação da cidade, Jericó, já temos a informação que naquele lugar havia um homem rico, e temos a informação também interessante do nome dele, Zaqueu. E mais uma, ele era chefe dos publicanos. Então, quando as pessoas perguntavam quem foi Zaqueu, a gente pode responder o seguinte, que ele era da cidade de Jericó, que ele era um homem rico e que ele era chefe dos publicanos. A gente não conhece essa linguagem, porque não é da nossa época, isso é do período ali bíblico. Então, o que era o chefe dos publicanos? Eram os cobradores de impostos. Só que tinha um problema. Aquela região de Israel estava sob domínio do Império Romano. Então, Zaqueu, ele cobrava impostos dos judeus para os romanos. E Zaqueu era o quê? Judeu. Então, se Zaqueu era judeu, e ele cobrava imposto dos judeus para dar
aos romanos, ele era benquisto ou era malquisto? Ele era gente boa para eles ou não era? Não era, ninguém gostava de Zaqueu. Ninguém gostava dessas pessoas que eram cobradores de imposto. Ninguém gostava dos publicanos. Eles eram tidos como traidores. Nós já estamos sob domínio romano. E você que é gente da gente, judeu, você está trabalhando para os romanos. E aí tinha toda uma fama de roubo, de excesso de cobrança e de enriquecimento ilícito. Então, Zaqueu era muito mal visto. Ninguém queria estar próximo de Zaqueu. Então, se tem essa pergunta, quem era Zaqueu, está aí a resposta, que ele era um cobrador de impostos para os romanos. Ele era judeu, morava em Jericó, era rico, e ele era um cobrador de impostos, e também não era muito bem visto. No versículo 3, nós vamos entrar na questão do tema da pregação. No versículo 3 diz o quê? Que ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Coloca o tema para mim aqui. Nós temos aí um tema hoje que é bastidores. Bastidores. Tem a cortina aqui, o que está para trás é bastidor, o que está para frente é a cena real. O versículo 3 e o versículo 4, eu considero bastidores. Lucas, narrando esse fato, ele vai dizer sobre algo que acontece, vou usar uma palavra esquisita, concomitantemente. Jesus está atravessando a cidade. Enquanto Jesus está atravessando a cidade, uma multidão está ali. Isso é a cena real. Isso é o que está à frente do palco. Jesus está em Jericó. Jesus está atravessando a cidade. Agora, nós temos uma informação dos bastidores. Qual a informação dos bastidores? Que Zaqueu, queria ver quem era Jesus. Essa informação não é escancarada. Ninguém está sabendo o que está acontecendo dentro de Zaqueu. Está dentro dos bastidores de Zaqueu, do coração de Zaqueu, saber quem era Jesus. Ele tinha escutado alguma coisa sobre ele tinha escutado muitas coisas de milagre, de pessoas mudando de vida. E aqui diz, nos bastidores do coração de Zaqueu, que agora Lucas está revelando, porque a gente pode confundir tudo aqui. A gente pode parecer para a gente que essa é uma cena contada. No momento, não, gente. No dia, na hora, isso não é falado, isso está em oculto, isso está nos bastidores. E o que estava nos bastidores do coração de Zaqueu? Eu quero saber quem é Jesus. Eu quero conhecer quem é Jesus. Ele tinha marcas, ele era tido como ladrão, ele não era benquisto, ele não tinha boas amizades, ele não podia se aproximar muito das pessoas, as pessoas o odiavam. Mas dentro do coração desse homem cheio de estigmas, cheio de marca, rejeitado, havia uma oração, havia um desejo: eu quero saber quem é Jesus. E isso já tem que trazer um alerta para a gente. Pessoas que a gente não imagina, pessoas que a gente discrimina, pessoas que a gente não quer do nosso lado, possa ser que nos bastidores do coração dela tenha a mesma desejo de Zaqueu. Eu quero saber quem é Jesus. Eu quero saber quem é Jesus. E diz também que ele era um homem de pequena estatura. E aí, por isso, por causa da multidão, ele não conseguia ver Jesus. E aí, ele correu adiante. Eu achei interessante isso. Ele está vendo a multidão vindo. Ele está vendo lá o trajeto dentro da cidade. Aí ele pensa, eu vou correr, eu vou ter que me antecipar. Ele corre adiante. Ele calcula o trajeto que Jesus teria que passar. A multidão não deixa aproximar. Então ele calcula. E o que ele faz? Ele sobe numa figueira brava para vê-lo. Ele sobe numa árvore para vê-lo. Pois Jesus ia passar por ali. Então ele calculou, ele foi antes. Ele vai passar por aqui, então vou fazer o seguinte: eu vou subir numa árvore. Caramba, ele não esqueceu a posição que ele tinha.
ele esqueceu que ele era um cobrador de imposto, um publicano, ele esqueceu que ele era rico, ele esqueceu tudo, porque dentro dele havia o desejo de saber quem era Jesus. E ele sobe, isso tudo é bastidor. Ninguém está sabendo, isso está acontecendo dentro dele, esse desejo, essa ação, até alguns podem ter visto, mas isso tudo só é informado depois que acontece. Antes ninguém está sabendo, Jesus está entrando, a multidão está indo lá, ele está orando por um, orando por outro, a multidão está apertando, ele está andando, e Zaqueu está nesse mesmo tempo, fazendo tudo isso, nos bastidores. Que coisa interessante. Lucas traz essas informações. A cena, Jesus entrando e atravessando a cidade. Bastidores, um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Isso é bastidor. Quando o Thales Roberto esteve lá em casa no Projeto Saudade, as pessoas queriam saber como que foi. Eu encontrava a pessoa, mas não estou entendendo, como que foi esse negócio do cantor Thales Roberto na tua casa? Eu não estou entendendo, como que foi isso? Foi de um dia para a noite, do nada ele apareceu, e aí eu tinha que explicar, não, olha só, sabe o que aconteceu? Uma pessoa entrou em contato comigo porque eu vi um concurso de uma história que tivesse a ver com uma das canções dele, e aí eu mandei um áudio contando a minha história e a minha relação com a música dele, e aí uma secretária me entrou em contato, achou interessante a minha história, e eu comecei a conversar com ela, ela marcou uma outra data para a gente conversar por telefone, eu conversei mais uma vez, ela me pediu fotos, ela me pediu várias coisas, e aí eu fiquei nisso, ela falou, dia tal, nós vamos com nossa equipe aí, com um produtor, Alex Passos, e vamos fazer uma gravação sua, porque o Thales está morando nos Estados Unidos, a gente vai mandar essa gravação para ele. Essa foi a história que me contaram. E no dia da gravação, depois tive muito contato, só foi dia marcado, que eu estava ali, eu fui recebido pelo Alex Passos e tudo, ele falou assim, arrumou a gente, colocou o microfone, botou tudo, só que a gente estava desconfiando de nada. E aí, ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, o Alex Passos, eu vou sair e vou voltar. Quando eu voltar, vocês vão me contar a história de vocês, para eu gravar e levar para a produção do Thales. Vocês vão contar a história toda que você passou lá com o seu áudio. Só que quando o Alex vai, quem vem, Thales Roberto entra. E ali que o próprio Thales não sabia da história, era surpresa, e a gente ali pode contar. E foi algo muito emocionante. Depois a gente soube que foi no mesmo dia que tinha acontecido o acidente, no dia que eles fizeram a gravação, uma coisa assim de Deus, não por ele, não, a gente sabe, vocês me conhecem, não é questão de ser ele ou não ser ele, embora eu encontrei um amigo, uma pessoa que eu admiro muito, por tudo que ele fez, por tudo que ele foi ministrou na minha vida, mas não é por ele, mas é aquilo que Deus faz para curar muitas das nossas feridas. Mas as pessoas perguntam, elas querem saber como que foi, e eu tenho certeza que com o Zaqueu foi a mesma coisa. Eu não estou entendendo, nós todos estávamos numa multidão, todos querendo tocá-lo, todos querendo a atenção dele, todos querendo ser curado, todos querendo ser a vida mudada. Como que ele te escolheu? Como que ele parou e olhou, Zaqueu, desce, que eu quero entrar na sua casa? Como que isso aconteceu? E Zaqueu disse, olha, uma coisa certa, hoje, quando eu vi aquela multidão, quando eu vi aquela agitação, e alguém disse que era Jesus, eu desejei muito saber quem ele era. E eu subi numa árvore e esperei ele passar, e eu não sei o que aconteceu, só sei que ele olhou para cima, e ele deu, Zaqueu, desce, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Então, foi isso, foi esse relato que traz à tona os bastidores. Mas é importante que você saiba que isso não era algo da cena, era algo dos bastidores. A cena era Jesus passando em Jericó. O que isso tem a ver, pastor? Voltando à cena, saindo dos bastidores e voltando à cena, versículos 5 e 6, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, isso é cena, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Olha que interessante, irmãos.
E é isso que eu queria, aqui está a mensagem hoje, que se chama bastidores. Sabe, talvez você tenha se arrumado hoje, eu não sei qual foi os seus bastidores dentro de você. Talvez ontem, ou essa semana, ou em alguns momentos, a Tairine tenha, nos bastidores dela, vivido as situações dela, e ela tenha, nos bastidores dela, feito uma oração que só ela sabia. Que só ela sabia, porque não era algo público, mas era algo de bastidor. Talvez o Alessandro tenha, em algum momento dessa semana, ou na sua história, em algum momento você teve esse desabafo de bastidores, somente com ele, dizendo: eu quero vê-lo, eu quero ouvi-lo, eu quero que ele me chame. Eu lembro que eu era alguém que eu pensava assim: Deus fala com todo mundo, só não fala comigo. Deus fala com minha irmã, Deus usa minha irmã, Deus usa minha mãe, Deus usa até meu pai. Meu pai e minha mãe tiveram uma experiência incrível, embarcados no navio, em alto mar. Uma experiência que, quando ele me contou, eu falei assim: pai, eu queria estar lá. Uma coisa sobrenatural que os dois viveram, só eles dois. E eu vi isso tudo, eu falei assim: Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. Até que um dia, assim como Zaqueu, ele olhou para cima e disse: Davi, ei, desce, que hoje eu quero falar com você. Eu escutei seus bastidores, eu escutei sua oração, eu escutei aquele momento que você sozinho, você não disse palavras, você só gemeu, você só chorou, mas eu sou o Deus que te vê no secreto, eu sou o Deus que vê aonde o homem não vê, eu contemplo o teu desejo. As pessoas te marcam, as pessoas te julgam, as pessoas te chamam disso e daquilo, mas eu contemplo os bastidores da sua alma. E isso faz diferença, irmãos. Isso faz total diferença. Isso está além da religião. Porque ele, quando passou ali, ele olhou para cima e disse: Zaqueu. Eu acho interessante isso. Ele não chamou fulano, Psiu. Ele não disse qual é o nome dele. Ele disse: Zaqueu, desce. Júlio, desce. Porque hoje é eu com você, Júlio. Desce, Alex, desce. Sunamita, desce, é eu e você. Eu sei teu nome, eu te vi ainda informe, eu te desenhei, eu sei a história da sua vida. Luciana, o texto que eu li para você, Luciana, que está nos assistindo agora nesse hospital, ele desenhou você, ele sabe teus ossos, ele sabe cada parte do teu corpo. Ele nos conhece pelo nome. Diz que ele tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Ele diz: Zaqueu, gente, imagina o espanto de todo mundo, uma multidão toda querendo, e quem vai estar com Jesus? O improvável, o rejeitado, o que sofre o preconceito. Ninguém poderia imaginar, ninguém ganharia essa aposta. Ele para tudo. E ele olha: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero estar na sua casa. Eu imagino como que Zaqueu desceu. Eu imagino que como ele desceu, diz que ele desceu apressadamente, rapidamente, e ele desceu com alegria. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que ele não nos conhece. Muitas vezes você pensa que aquilo que está no teu coração, esse desejo, esse anseio de servi-lo com seus dons e talentos, de servi-lo com a sua vida, com a sua família, aquele desejo, Rafael, que você tem de ter uma família, de poder, construir uma casa que serve a Deus e abrir a porta da sua casa para adorar ao Senhor. Aquele anseio que está dentro do teu coração, Anthony, de ver sua filha caminhando, esses anseios ele tem contemplado. E no tempo certo ele diz: desce, desce. Eu enxerguei isso que está dentro do teu coração, Zaqueu. Meu irmão, fiquei pensando o quanto que esses bastidores de Zaqueu influenciou nesse chamado de Jesus. E é interessante que Zaqueu talvez não tenha dito nada, foi só coisas dos bastidores. Mas ele é informado.
a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Senhor. Aquele que me busca, me encontra. Aquele que bate, se abre. Aquele que pede, recebe. Não está longe de tal forma que a gente diga, como que eu vou lá, não tem ninguém para ir. Ontem eu estava vendo uma propaganda de uma pessoa, aprenda a orar. Aprenda a acessar o nível do milagre de Deus na oração. Ative a oração que está em você. Basta você fazer essa inscrição, pagar esse valor, que você vai acessar. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, não. O Evangelho é gratuito e simples, acessível a pessoas que mesmo nos bastidores desejam conhecê-lo. E esses bastidores, ele é revelado através de quando Jesus diz, desce, ao beijar-me desce. Cláudio, desce, porque hoje eu quero entrar na sua casa, porque eu te vi trabalhando e orando, eu te vi chorando naquele banheiro, eu te vi dentro daquele ônibus, eu te vi desejando me servir, eu te vi querendo me conhecer, eu te vi querendo mudar de vida, eu te vi querendo ter uma vida diferente, eu escuto os bastidores do seu coração. Então desce. Como é bom ser chamado pelo nome. Uma vez, eu falo, interessante que há coisas que marcam a gente. Por isso que eu falo muito. Às vezes um encontro marcou minha vida. Eu trabalhava numa empresa que a sede dela era no Bom Sucesso, só que eu nunca ia na sede, porque ela presta serviço para bancos, era principalmente o Banco Bradesco, então eu nunca ia na sede. Dificilmente, era no primeiro dia, para pegar o uniforme, aí já tinha, você vai para a agência do Bradesco lá da Alcântara. Eu ia para lá e ficava lá 2, 3 anos. Só ia na sede nas férias, porque tinha uma questão lá. Todas as férias, você tinha que voltar de férias e tirar um serviço na sede. Era horrível, gente. Aí eu tinha que ir lá na sede, depois que voltava de férias, ficar um dia inteiro no Bom Sucesso. Às vezes até liberava, não, pode ir. Ou então eu ficava o dia todo lá. E aí, nisso, em um desses momentos que eu tive que ir lá na sede, eu vi um rapaz que olhou para mim e falou, Davi, e aí, Davi, tudo bem? Eu falei, ué, esse cara sabe meu nome. Eu até lembrei da fisionomia dele, mas quem disse que eu sabia o nome dele? Ele trabalhou comigo um dia e ele guardou meu nome. Não sei se ele associou com alguém que ele conhecia, só sei que ele me chamou pelo nome em um trabalho só que eu trabalhei com ele. Em um dia só. Mas aquilo me chamou a atenção e me deu, sabe o que? Eu fiquei constrangido. Porque eu falei assim, e agora? Ele falou, me chamou pelo nome, eu não sei o nome dele, e agora? O que eu faço? Mas, ao mesmo tempo, eu me senti importante. Eu falei, rapaz, como que ele decorou meu nome? Então, deve ter gostado de mim. Ele gostou de trabalhar comigo. Alguma coisa em mim que ele gostou, que ele guardou meu nome. Gente, ser chamado pelo nome é maravilhoso. Teve uma vez, eu queria até chamar o nome da namorada Edinho. Qual é o nome dela, Edinho? Fabiana, vou decorar, Fabiana. Mas imagina, Fabiana, você entra com o Edinho aqui, eu faço isso, tá, gente? Vou revelar aqui um segredo. Às vezes eu olho assim, Edinho chegou aí com a namorada, aí eu vou, tá, ainda não começou o culto, eu vou ali no Facebook, eu vou tentar descobrir o nome dela, aí eu chego aqui do nada. Edinho está aí com Fabiana, aí eu tenho certeza que você dá um sorriso. Você, rapaz, como que é isso? Que pastor... Mas não é bom, Cláudio? Né? Cláudio. Né? Rapaz, meu irmão, aquilo dá um empoderamento. E esse rapaz, agora imagina Jesus, para alguém que se sente rejeitado, para alguém que o seu nome não é Zaqueu, mas é ladrão, mas é traidor. E aí Jesus, olha, Zaqueu, desce. Gente, é isso que ele faz, porque ele quer se relacionar com pessoas. Ele não se relaciona com multidão. Ele trata com você. Você talvez esteja aqui pensando que ele não ouve você. Talvez você esteja aqui pensando que ele não conhece você. Ele não precisa desses mecanismos nossos para descobrir o nome.
Ele sabe, porque Ele te escreveu, Ele te desenhou, Ele sonhou com você. Ah, mas eu nasci num contexto complicado. Não importa o contexto que você nasceu, não importa o que te falaram, porque a visão dele, dos seus bastidores, diz algo diferente para ele, de tal forma que não importa a marca que te colocaram, porque a marca que Ele vê sobre você é o sangue dele na cruz do Calvário, a ponto dele dizer para você, rejeitado, discriminado, eu quero comer na tua casa. Eu quero ser íntimo de você. Ah, mas o que vão dizer? Não esquenta, não esquenta. Eu quero entrar na sua casa. E aí o que aconteceu no versículo 7? Todo o povo, olha só, alguns não, todo o povo. O pessoal não entende isso. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Está errado, eu sou bem melhor do que esse camarada. Eu não sou traidor dos meus irmãos, eu não sou ladrão, eu não sou deputado, eu não sou vereador, não sou isso que o pessoal fala, eu não sou pastor, eu sou diferente, eu sou honesto, porque as pessoas põem marca, né? Pastor, não sei o quê, deputado, não sei o quê. A gente põe marca em pessoas. Nós colocamos estigmas e generalizamos, achamos que não há ninguém honesto e começamos, e é isso que ele tinha sobre ele. Esse cara não merece. Ei, não é justo isso. Todo mundo se queixou, ele se hospedou na casa de um pecador. Por quê? Porque se hospedar, entrar na casa é intimidade. Como que pode isso? Mas irmãos, olha, eles não conheciam o que tinha acontecido nos bastidores do coração de Zaqueu. O desejo de Zaqueu aconteceu nos bastidores. Por isso que eles não vão entender nunca. Por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que tentam marcar você e com aquilo de fato que Deus pensa sobre você. A gente estava conversando com a minha esposa, o quanto que a gente já passou por situações de sermos discriminados. De a pessoa olhar, estamos esperando a pregadora da noite, ainda não chegou, e minha esposa está ali, na frente do pessoal. Aí alguém, olha ela, você? Você? Sou eu. Ah, tá, tá bom. Aí vai dizer as palavras ruins de ser ouvidas, né? Você, quando estava pregando, parecia que tinha 3 metros de altura. São as palavras que não se diz, porque é o preconceito velado. Porque a gente olha e não dá nada por alguém, pela cor, pela estatura, porque é o filho que está lá com as ovelhas, cuidando das malhadas, reúne todo mundo para ver quem é o ungido, mas não chama nem aquele, porque não é possível que seja ele. Só que a gente esquece que Deus falou para Samuel uma coisa interessante, em 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, porque ele olhou o primeiro filho de Davi, forte, grande, musculoso, está diante de mim ungido. Esse é o cara. Aí o Senhor falou para Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como um homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para os bastidores. O Senhor olha para o coração. Por isso que ninguém entende. E nós temos mania de confundir a voz das pessoas com a voz de Deus, ou a voz da gente mesmo, e do como que a gente se julga, e como que a gente se rejeita. Como que a gente se rejeita? Talvez a maior luta que eu travo não é contra pessoas que falem, mas é contra a minha própria rejeição, pelo que eu vivi, pelo que eu sou, pelo que eu não sei pronunciar. Eu fico tentando falar a palavra em inglês, não consigo. Como que fala aquela palavra? Aí eu falo tudo errado. Eu queria ser diferente, queria falar diferente, eu queria dominar melhor a língua portuguesa. Eu não sei nem falar português, eu queria falar inglês. Mas, Senhor, por que o Senhor me chamou? Chamasse outro, chamasse alguém que saiba falar melhor, chame alguém que não é tão medroso, chame alguém que é mais descolado, chame alguém, Pai, que é diferente de mim. Chama todo mundo, mas não me chama porque eu não sou alguém preparado, Senhor. Cuidado com essas vozes que você ouve de você mesmo, ou de pessoas tentando dizer que você não é merecedor, que ele entre e que ele tem intimidade com você, porque ele sonda os bastidores da sua alma, e nos bastidores da sua alma, ele ouve você cantando, meus dons e talentos são para te servir.
Meus dons preciosos são teus. Não há razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Ah, Senhor, refina a minha vida, eu quero te servir. Pai, eu sou medroso. Pai, eu tenho marcas na minha vida, pessoas de me colocaram estigma, mas dentro de mim, Senhor, há um desejo forte de te conhecer, de saber quem tu és e de gastar a minha vida na sua obra, Senhor. Era isso minha vida. Por fora medo, por dentro um fervilhão de vontade de servir a Deus. Até que uma hora eu abafei meus medos e deixei aquilo que estava dentro de mim sair. Mas toda hora, se deixar, os medos voltam e nos aprisionam. Mas hoje o Senhor está nos dizendo aqui, que Ele não precisa, como diz João 2,25, Ele não precisa que ninguém desse testemunho a respeito do homem, pois Ele bem sabia o que havia no homem. Olha que coisa interessante. Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus não precisa que ninguém lhe conte o que está acontecendo nos bastidores, porque ele bem sabe o que está acontecendo nos bastidores. E ele vai dizer, olha, todo mundo se queixando, Zaqueu vai dizer no versículo 8, mas Zaqueu levantou-se. Olha que interessante, irmãos, Jesus não precisou falar nada para Zaqueu. Jesus só simplesmente entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu se levanta e diz, olha, Senhor, estou dando a metade de meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele faz mais do que a lei mandava. Ele devolve mais do que a lei mandava. Ele toma a iniciativa. Jesus lhe disse, versículo 9, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio exatamente para isso. O Filho do Homem veio exatamente para isso. Você que não se perdoa, escute o que a palavra te diz. O Filho do Homem veio exatamente para isso. Tem gente que não se perdoa, e aqui está dizendo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido. Chegou a hora de você aceitar o sacrifício de Cristo sobre o teu passado, e escrever uma nova história, porque o sangue dele é sobre o seu passado, é sobre as marcas que te colocaram, sobre as palavras que te disseram. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E aí, eu termino dizendo que ele é especialista em ouvir orações dos bastidores. Eu não preciso nominar pessoas para se levantar e tentar revelar alguma coisa. Eu não preciso dizer sobre a sua semana, ou sobre o que você passou, sobre como alguém te tocou, sobre marcas te colocaram, sobre o que sua mãe te falou, sobre como você foi criado, sobre a sua história complicada. Eu não preciso aqui falar, porque há alguém que sabe de tudo. Sabe de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo que você viveu. Eu cresci ouvindo da minha mãe a história da vida dela, os relatos mais complicados do que ela passou na rua, morando na rua. E um dia eu estava na Bahia, já casado, adulto, eu, pastor Renato, viajando, lá na Bahia, na região onde minha mãe morou, numa ilhazinha que tem o mesmo nome de um bairro aqui de São Gonçalo, chamado Cova da Onça. Tem até um outro nome, né? São Sebastião, mas o apelido é Cova da Onça. Eu até falo, vamos lá em Cova da Onça, São Gonçalo. Mas é uma ilha muito bonita, ilhas lindas ali, uma ilha linda. Minha mãe foi criada nesse lugar, viveu na rua nesse lugar, e eu estava ali com o pastor Renato, ali conhecendo, que minha mãe também estava, Conceição também estava, nós estávamos ali, tinha umas mulheres catando lagosta. O que é catar lagosta? Tirando toda a carne da lagosta, tirando a casca da carne. E o quilo na época era R$100 o quilo, agora deve estar, nem imagino, né, Dani? 200 talvez, eu imagino 180. Lagosta, carne pura, meu irmão, coisa maravilhosa.
E aí nós estávamos ali conhecendo como que era, como que bota lá a armadilha, como que pega, como que faz, e a gente conversando. Estávamos ali olhando, daqui a pouco uma mulher, daquele que estava ali fazendo aquele trabalho, minha mãe foi lá na minha mulher e falou o nome dela para aquela mulher. Eu sou Maria. Maria, que filha de seu... Não posso falar o nome, que aqui é palavrão, né? Lá não é palavrão, interessante. O apelido do meu avô é palavrão. A Edinho está rindo. Aqui é palavrão, lá não é. Zé Antônio, beleza. Beleza. Ah, é verdade, estou confundindo. Seu pai que é filho do palavrão. Então melhorou. Esquece isso, gente, esquece essa história. É Zé Antônio. E essa mulher deu um grito, quando minha mãe falou quem era, a mulher deu um grito. Mulher, meu Deus, meu Deus. E eu fiquei olhando assim, assustado, pastor Renato assustado. Ela falou assim, eu lembro de você. É você, Maria, é você. Elas tinham a mesma idade, e ela começou a relatar. Eu vi essa mulher debaixo das camas das pessoas sendo enxotada. Eu vi, e ela começava a contar o que ela tinha visto, e eu me lembrava de eu, garoto, ouvindo as histórias da minha mãe, e eu lembro que as histórias que minha mãe contava eram tão difíceis de acreditar, que eu já cheguei a duvidar, e depois de adulto, Deus me levou lá, para ouvir de alguém que eu não conhecia, as mesmas histórias que eu ouvia da minha mãe, mas ainda que aquela mulher lembrasse das histórias da minha mãe, muitas histórias ela não sabe, mas o teu Deus sabe, o teu Deus via, o teu Deus sabe cada marca, cada dor, tudo que você passou, e Ele conhecia os bastidores do seu coração, por isso que Ele te levanta, por isso que Ele te levantou, e por isso que Ele te usou, porque diz a palavra que Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Tem coisas que talvez ninguém saiba sobre você, nem sua esposa. Tem coisas que é segredo teu, dores suas. Mas você está em um lugar que pode ser chamado também de Jericó. E que Ele está passando aqui, e Ele viu, no momento que você disse, eu quero conhecer esse homem. Eu quero conhecer esse homem. Eu preciso subir numa árvore, eu preciso fazer o que for preciso fazer, mas eu quero saber quem Ele é. E quando você está aqui hoje, nessa noite, pensando que Ele não vai te responder, Ele está olhando para você, Jéssica, e dizendo, Jéssica, eu hoje quero comer aquela lasanha na tua casa. Eu quero comer, Alessandro, eu quero fazer uns vídeos com você na sua casa, eu quero bater um papo com você. Eli, eu quero conversar com você. Carlinho, eu quero saber da sua história de você. Eu já conheço, mas eu quero ouvir você falar para mim a sua história, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Irmãos, teve uma outra e várias histórias, já estou terminando, de pessoas que nos bastidores fizeram coisas incríveis. Uma multidão enorme também, uma multidão enorme, gente de tudo quanto é lado, aparece um homem muito importante, pedindo ajuda, que a filha dele estava praticamente morta. Ela disse, Senhor, vai na minha casa, ora pela minha filha, e o Senhor para, mas daqui a pouco, quando Jesus está indo na casa daquele homem, ele para e diz assim, ei, alguém me tocou, isso é a cena, tá? Isso é a cena, ele para e diz, alguém me tocou, aí o pessoal, calma aí, não estou entendendo nada, está uma multidão te oprimindo, está todo mundo te tocando, ele não, há alguém que me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Ele sabia quem era, gente, mas ele precisava fazer aquilo para que a gente hoje conhecesse essa história, ele precisava trazer dos bastidores aquilo para o real. E uma mulher toda trêmula diz, foi eu que te toquei, mas qual é, aí vem aí, os bastidores, qual é os bastidores? O bastidor é o seguinte, eu tinha uma doença,
um fluxo de sangue que ninguém resolvia. Gastei tudo, meu dinheiro com médico. Eu fui em vários lugares, nada resolveu. Mas hoje, nos bastidores do meu coração, eu disse que eu quero então somente tocar nas vestes dele. Eu tenho certeza que eu serei curada. Os bastidores daquela mulher é isso, é essa oração. Olha, o negócio é o seguinte: eu só quero ir ali, e eu não quero nem que ele fale comigo, eu só quero tocar nas vestes dele. Esses eram os bastidores dela, e ela vai, e ela toca, e ela sente a hemorragia sendo estancada, e agora Jesus revela os bastidores para a gente. E há uma história incrível também de um rapaz que foi chamado pelos discípulos, lá em João, capítulo 1, versículo 48 e 49. Filipe chama um rapaz chamado Natanael e diz assim: encontramos o mestre, encontramos o Messias, encontramos aquele que Moisés falou na sua lei. Encontrei o Messias, Natanael. E ele vem de Nazaré. Aí Natanael, cheio de preconceito, vai dizer o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É uma cidade esquecida, uma cidade horrível. É como se assim, pode vir alguma coisa boa de São Gonçalo? Fosse, né, a barra pesada. Pode vir alguma coisa boa de São Gonçalo? Aí ele vai dizer assim: vem ver. Filipe vai dizer: vem ver. Aí lá no versículo 48 do capítulo 1 de João, vai dizer assim: perguntou Natanael, de onde me conheces? Porque quando Natanael vem ver Jesus, Jesus vai dizer para Natanael: olha aí, um israelita que não há dolo sobre ele, um homem sério, um homem íntegro. Jesus enaltece a postura de Natanael, a fé de Natanael. E aí Natanael fica espantado: pô, está me elogiando, como ele sabe quem eu sou? Aí ele vai dizer o quê? De onde me conheces? Ele fica intrigado. Jesus respondeu, olha que incrível, gente: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Natanael, que estava cheio de dúvida, cheio de incredulidade, vai dizer, porque ele era um homem sério, um homem íntegro. Então quem é muito íntegro acaba ficando assim, crítico, né? Messias nada. Mas na mesma hora, quando Jesus fala: eu te vi, antes de Filipe te chamar para me conhecer, eu vi você nos seus bastidores, eu vi você. E aí Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus vai dizer: você ficou impressionado porque eu te vi antes que Filipe te chamasse? Você vai ver coisas muito maiores do que essa. O que Natanael estava fazendo embaixo daquela figueira? Tem uma história que diz que Natanael foi sobrevivente do martírio das crianças. Mas eu não consigo acreditar nessa história, é muito complicado. É como se Jesus falasse assim: você lembra? Eu te vi debaixo da figueira, quando sua mãe te escondeu, quando estavam matando todas as crianças. Aí Natanael: puxa, eu lembro que minha mãe contou essa história, então tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu não acredito, talvez, nisso. Parece muito algo recente de Natanael. Parece algo que tinha acontecido há pouco tempo. Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Parecia alguma coisa muito recente. E sabe o que eu penso? E há muitas descrições na Bíblia sobre ficar debaixo da figueira, da sombra da figueira, para oração, para contemplação, para meditação. Eu imagino Natanael como a gente, em alguns momentos que a gente para, sabe? Como ontem eu parei e falei: Senhor, me explica isso aqui que eu não estou entendendo nada. Senhor, como que eu vou? O que eu vou dizer? Porque ninguém mais preparado do que eu. O que eu vou falar quando chegar lá? O que eu vou testemunhar? Manda outro. Vai. Chama a sua esposa, vai vocês dois. Eu vou estar com você. E fomos. Com medo,
sem saber o que falar, mas na hora Ele coloca, Ele dá força, porque Ele vê a gente debaixo da figueira. Ele vê você, Sandra, nas suas inquietações. Ele vê aquilo que você não fala, para não preocupar aqueles que te amam. E você fala, eu só posso falar para ele, porque se eu falar com meu marido, ele vai ficar apavorado do que eu estou sentindo. Se eu falar para os meus filhos, eles vão ficar assustados porque me amam. Então, Senhor, eu só tenho o Senhor para dizer o que eu estou sentindo. Eu não vou falar, porque vão pensar que o que eu estou falando e sentindo é muito pouco, diante de tantas coisas que as pessoas estão passando. Vão menosprezar a minha dor. Então, Senhor, é só o Senhor que eu posso dizer esse medo que eu tenho, essas inquietações que eu tenho. Quando eu tinha síndrome do pânico, crise, eu ficava, muitas vezes eu chamava minha esposa, e é o correto, né? Mas muitas vezes eu não queria chamar pela maneira que ela ficava, pela dor que ela sentia. E eu queria poupá-la daquela dor. Porque ainda que ela falasse, vamos orar, eu não conseguia orar, eu não conseguia parar, porque eu estava agitado, eu estava em crise. Então, em alguns momentos, eu preferia ficar sozinho com Deus, debaixo da figueira, até que a crise passasse. Porque só Ele poderia entender aquele momento. Sabe? Nós temos alguém que conhece as nossas entranhas. E saber disso é maravilhoso.